convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpa. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minha desculpa. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minha desculpa. O terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Trazei para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E o empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a vir aqui, para que a minha casa fique cheia, porque eu vos digo, ninguém daqueles que foram convidados provarão do meu banquete. Palavra da salvação. Podemos ir nos sentando por alguns momentos para trazer ao coração esta palavra tão forte que Jesus partilha conosco nesta noite de terça-feira. Nós temos a graça de podermos, em comunidade, meditar essa palavra de Deus dirigida para a construção da nossa vida espiritual. Nós nos deparamos com o evangelho de hoje, onde Jesus conta uma parábola como resposta a uma colocação, possivelmente de um fariseu. E Jesus começa a ensinar aqueles homens que estão ali. Jesus está num banquete com eles. E Jesus começa a perceber no coração daqueles muita presunção, de maneira particular para os judeus ligados ao partido dos fariseus, porque eles se consideravam acima de todas as outras pessoas. Eles tinham o sentimento de que eles já tinham a salvação garantida e todas as outras pessoas estavam perdidas. Ora, quando Jesus escuta isso, e por ter o dom de prescrutar o coração, ele começa a sentir um sentimento de superioridade naqueles homens que estavam ali. E Jesus começa a repreender, mostrando o verdadeiro sentido da nossa pertença a Deus. A primeira coisa que Jesus nos lembra nessa noite é que o reino de Deus não é apenas para alguns, como os judeus pensavam. Os judeus pensavam, e há muitos grupos judaicos que ainda pensam hoje, que só eles são povo de Deus. Todas as outras pessoas não estão dentro da família do povo de Deus. E Jesus lembra de que o reino de Deus não é apenas para alguns,
mas o reino de Deus é para todos. Isso implica dizer que o reino de Deus é para mim. Eu sou parte do reino de Deus. Eu fui convocado. E aí Jesus conta essa parábola de um dono, de um homem rico, que fez um grande banquete e mandou convidar algumas pessoas. Mas aquelas que foram convidadas não vieram. E aí o empregado chegou e disse: olha, eu convidei, mas cada um mandou uma desculpa diferente. E aí o dono da festa disse assim: então saiam pelas ruas e convidem todas as pessoas. Veja só, quando Jesus conta essa parábola, ele está se referindo à relação de Deus com o seu povo. Esse homem rico que fez uma grande festa é o próprio Deus. E os convidados, de maneira particular, era a comunidade judaica que não soube compreender a vontade de Deus. E por conta disso, Deus mandou Jesus para dar a conhecimento de que o reino de Deus é para todos e que ninguém pode fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas essa palavra, também traduzida para nós, ela nos traz um grande recado de Deus. E o primeiro recado é que nós também tenhamos o cuidado de não nos acharmos que nós somos melhores do que os outros, de que nós somos superiores aos outros. Essa não é a maneira de pensar de um cristão. A maneira de pensar de um cristão é sempre dentro de uma perspectiva misericordiosa, porque no coração de Deus há espaço para todos. Eu jamais poderei me considerar superior a qualquer que seja das pessoas. E o Senhor vem nos lembrar nessa noite de maneira muito clara isso, mas vem também lembrar-nos de que Ele nos faz o convite para entrar nesse grande banquete. O reino é para todos, o convite é destinado a todos, e eu preciso acolher esse pedido, e eu preciso responder também a esse convite que o Senhor me faz. E eu fico pensando, quando escuto o evangelho que foi proclamado para nós nessa noite, como muitas vezes nós também, como aqueles convidados, nós damos desculpas a Deus. Deus nos chama e nós usamos de justificativas. Eu não posso, eu estou cansado, eu trabalho muito, eu tenho muitas ocupações, e aí nós vamos dando justificativas a Deus. Nós vamos dando desculpas para não ir ao banquete. Imagine só que Deus nos convida para um banquete e eu simplesmente digo a Ele: não, eu não posso, eu estou ocupado, eu tenho muitas coisas para fazer. Eu tenho muitas outras coisas talvez mais interessantes para fazer do que ir para esse banquete. Mas é preciso nós refletirmos bem, porque quantas vezes também nós fazemos a mesma coisa. Deus nos convida e eu acabo torcendo a cara para Deus. Eu fecho os olhos, é Deus com a mão me chamando e eu fazendo de conta que não estou vendo ou ouvindo Deus chamar. E o Senhor nos faz um grande apelo, mas uma exortação também, que para o banquete do reino, nós não podemos dar desculpas nenhuma. Para estar com Deus, nunca haverá justificativa.
Porque se nós pensamos bem a nossa vida, nós vamos sempre ter um tempo para fazer cada coisa na nossa vida. Nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para sair com os amigos, nós temos tempo para fazer tantas outras coisas, e nós vamos sempre administrando esse tempo. Mas quando se trata das coisas espirituais, nós somos muito tentados a usar da desculpa de que eu estou ocupado demais, de que o meu tempo está preenchido demais. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que todas as vezes que nós damos justificativas a Deus, de que não queremos buscar o reino, nós estamos dizendo a Deus, que nós também não queremos a sua bênção. Quando simplesmente chega o dia de domingo e você diz, eu não vou para a Santa Missa porque eu estou cansado, você está dizendo para Deus que você não quer a bênção dele, de que você não precisa da ajuda dele. Quando nós vasculhamos bem o Evangelho, e quando a gente lê com muita atenção essa parábola, é justamente isso que acontece. Nós deixamos de receber a bênção, porque nós acabamos dando desculpas. Eu acabo colocando outras coisas mais importantes do que Deus na minha vida. E aí a parábola dessa noite, ela nos faz um grande questionamento. Será que tem algo mais importante do que Deus na minha vida? Será que tem algo muito mais interessante para buscar do que Deus? É algo para que a gente pense, para que a gente reflita bem, para chegarmos a uma síntese de considerar de que nada, absolutamente nada é mais importante do que Deus, porque é dele que provém todas as coisas, é de Deus que me vem a sabedoria, é de Deus que me vem aquela fortaleza, aquela força que eu me levanto todo dia para ir ao meu trabalho, para responder às minhas responsabilidades. Tudo emana de Deus, então eu não posso considerar que haja algo mais importante do que Deus. E a gente acaba fazendo isso. Conta-se uma pequena história de que uma vez uma mulher muito pobre saiu com o seu filho pelo caminho para tentar conseguir alguma coisa para comer. De repente ela chega perto de uma grande gruta e escuta uma voz dizendo que aquela gruta estava repleta de ouro, prata, diamantes, e aquela mulher entra na gruta. Quando ela entra na gruta, ela percebe de fato que ali está repleto de pérolas preciosas, e a voz diz àquela mulher, olha, você tem 10 minutos para pegar o que você precisa. E a mulher, ela pegou uma sacola e foi colocando o ouro, as pedras, a prata dentro da sacola. E de repente a voz disse, olha, você só tem agora 10 segundos. E ela foi pegando uma coisa, foi trocando por outra. E aí ela saiu da caverna. Quando ela saiu, a caverna se fechou. Aquela mulher olhou para a sacola e disse, agora eu sou uma mulher rica, eu poderei dar vida boa ao meu filho. Ela olha para um lado e para o outro e não vê o filho. Então ela fica, cadê meu filho? Aonde está meu filho? Esqueceu o filho na caverna. Quantas vezes a gente faz isso com Deus? A gente busca coisas ou coloca coisas mais importantes na nossa vida do que Deus. E quando a gente olha para um lado e para o outro, a gente percebe que a gente acaba perdendo a maior das pérolas preciosas. E o Senhor nessa noite, com essa palavra que Ele nos deu, Ele vem justamente dizer, tenhamos o cuidado, para a gente não perder de fato, a nossa verdadeira pérola, que é Deus.
Para Deus, nós não damos justificativas. Eu não tenho que dar, eu não posso dar justificativas a Deus. Deus é quem poderia me dar alguma justificativa, não eu a Ele, porque sou eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Então, filhos, guardemos no coração essa palavra que Deus nos dá, e lembre-se, nunca queira dar desculpas para não buscar as coisas espirituais, porque pode ser que naquele dia que você deu aquela desculpa, pode ser que foi aquele dia que Deus reservou para te dar a bênção, e você acabou perdendo, porque você trocou a pérola mais preciosa por uma pérola passageira. Essa é a palavra que Deus preparou para você nessa noite. Tenhamos mais cuidado com a qualidade da nossa vida espiritual e da maneira como nós tratamos Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.